Deus seja em eterno glorificado. Mais uma vez, irmãos e também irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me encontro aqui para transmitir para vocês uma palavra de ânimo e de coragem nos dias que estamos atravessando na face da terra, porque muitos estão sofrendo, chorando, passando por dificuldades, mas o Senhor não vai deixar com que vocês pereçam, nem que nenhum de nós pereçamos. Uma palavra bastante conhecida, mas eu gostaria de aqui, irmãos, deixar esses alguns versículos que estão no livro do Evangelho de São João, no capítulo 14, muito conhecido por todos que leem a Bíblia. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Então o Senhor Jesus, irmãos, aqui Ele estava demonstrando o cuidado que Ele tem sobre aqueles que pertencem a Ele. Um cuidado, irmãos, que Ele sempre teve por nós. Saibamos que nós não somos um povo, os cristãos que servem a Deus, ainda que perseguidos, ainda que muitas das vezes em necessidades, ainda que muitas das vezes passando por algum momento difícil na nossa vida, nós somos um povo que temos a felicidade, irmãos, de crer em Jesus Cristo. Não somos exclusivistas, não somos melhores que ninguém. Apenas, irmãos, cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E aquele que crer nele como seu Salvador, também terá o direito de um dia herdar a coroa da vida eterna. Não por mérito, mas por misericórdia. Não pelas obras, mas pela graça. A graça foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando Ele derramou o seu sangue sobre aquele madeiro lavrado, que descia sobre o seu corpo dilacerado, machucado, ferido, pelos açoites, pelas pauladas que Ele levou na sua cabeça, pela coroa de espinho que machucou toda a sua testa, o seu couro capilar. Imagine, irmãos, nós quando vamos tomar ou tirar sangue, às vezes sentimos tanta dor, não é, irmãos? Nós suportamos, mas imagine o Senhor Jesus com tantos espinhos sobre a sua cabeça, e ainda aqueles algozes batiam com varapau sobre ele, e diziam ainda: profetiza quem foi que te bateu, fazendo pouco caso. Nós vemos, irmãos, que hoje existem pessoas que fazem pouco caso daqueles que são cristãos, até nos acham loucos por falarmos em Jesus Cristo, no Yeshua HaMashiach, que é Jesus o Messias, o Filho do Eterno e único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E lembrando também, irmãos, que devemos de orar por Israel, para que Deus abençoe, por essas nações que estão em guerra, pela Síria, pelo Brasil. Deus sabe, irmãos, oramos pelo Brasil, por Portugal. Não esqueçamos, irmãos, de colocar os nossos joelhos no chão e apresentarmos as nações. Nós sabemos que o cumprimento da palavra de Deus está acontecendo na terra dia após dia. Mas nós sabemos também que o Evangelho ainda tem muito que ser propagado. Não dentro de grandes templos faraônicos, mas propagado para o verdadeiro templo, que é o nosso coração, para o coração das pessoas, porque é ali que Deus habita. Deus não habita em construções humanas, em castelos, em palácios, feito de mármores, com púlpitos eletrônicos que você aperta um botão, ele sobe e desce. Nem em lugares, irmãos,
onde você, para sentar, muitas das vezes, você tem ali um banco almofadado. Deus não escolhe esses lugares para habitar. Antes, Deus habita no teu coração, que é o templo do Espírito Santo. Mas quando eu falo coração, quero deixar claro, o teu coração simboliza aí a tua personalidade, o teu caráter, a ação da tua vida, a razão da tua existência, o cumprimento da palavra dentro do teu ser. Transforma a tua alma num templo espiritual, fazendo com que a vida de Cristo habite dentro de você, dando para ti o direito de clamar Abba Pai, misericórdia. Não porque tu és fiel em alguma coisa, porque por mais que desejamos ser fiéis, porque temos que ser fiel, porque a palavra de Deus diz, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas quando o Senhor fala desta maneira, Ele está falando, Ele pode falar, mas nós não. Ele é o Senhor, nós somos os seus servidores. Nós apenas temos que nos considerar como cisco, como um nada. E Ele sim pode nos dar a força e o poder através da sua misericórdia e nos fazer fiéis, não pela nossa força, mas pela misericórdia de Deus que abrange aquele que clama e que é humilde na presença de Deus. Humildade também não consiste no vestido, no calçado, na roupa, no carro. Humildade consiste no espírito, na alma, na vida, na ação e na realização daquilo que tem que ser feito. Agir é se movimentar, não fisicamente muitas das vezes, mas se movimentar em espírito, em favor daqueles que muitas das vezes, irmãos, estão paralisados e não têm mais força por causa do medo. O medo traz uma paralisia. A pessoa, quando tem medo, ela se paralisa. Os seus sentidos ficam ofuscados e muitas das vezes vem o tremor mesmo. A pessoa começa a tremer, começa a sentir um pânico, porque é um medo. Começa a suar frio, porque tem medo. O temor, ele não causa medo, ele causa respeito, reverência e ousadia. Por isso que um soldado com medo simplesmente é fácil de ser abatido. Mas um soldado que tem temor, ele faz tudo pela sua nação, pela sua pátria. Ainda que fora para morrer, ele não teme nem a morte, porque ele sabe que ele está trabalhando em favor dos seus compatriotas. Assim é o cristão. O cristão que tem medo recua, não vai, não faz, não ora, não busca, não se dedica, porque pensa, se eu for me dedicar muito, vou passar muita prova. Estaciona, se acovarda. O cristão que tem temor, ele levanta a bandeira de Cristo e diz, eu vou pregar, eu vou falar. Não importa se aquele não gostar, não importa se aquela outra pessoa quiser o meu mal, não importa se quiserem tirar a minha vida, por eu pregar Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, do Eterno de Israel. Porque o covarde nunca participou de uma batalha. Lembramos de Gideão com aqueles homens que Deus escolheu para ir à batalha. Somente os valentes que foram. Os covardes tiveram que voltar. Bendito seja o nome santo do Senhor. E se formos olhar a experiência desta, ou melhor, se formos, não é experiência a palavra correta, seria se formos examinar o que aconteceu ali, nós vimos que os homens que foram para esta batalha foram homens que tinham temor e que acreditavam que mesmo que perdessem a sua vida, eles estariam lutando por uma boa causa. Bem-aventurado aquele que é cristão e que não nega o Senhor. E se você está passando, irmãos, por alguma perseguição, ainda você não viu o que é perseguição. Tem lugares que já estão matando os cristãos, crucificando cristãos, tirando a vida por apenas falar de Jesus Cristo. Outros não podem, em alguns lugares, não podem nem entrar com a Bíblia. E nós aqui, irmãos, com toda a liberdade que temos ainda,
podemos dizer assim, posso dizer aqui de Portugal, nunca, pelo menos por enquanto, nunca ninguém me impediu de ler a Bíblia, até mesmo na praça pública. No Brasil também não. Mas, irmão, chegará o tempo, e nós não sabemos quando, que essas coisas poderão acontecer a nós, como está acontecendo em países, que eu não quero citar o nome aqui, irmãos, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver países que estão derrubando templos, se bem que, como eu disse, irmãos, eu já tenho uma outra concepção a respeito de templo, por isso que eu falo casa de oração. Eu acredito que nós somos uma comunidade cristã, que se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, irmãos, naqueles que creem que Jesus Cristo é a única graça. Hoje de manhã ainda vi um irmão, não vou citar o nome aqui, ele fez uma placa muito bonita, irmãos, e estava escrito assim: Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, a única graça verdadeira. Eu achei muito bonito isso. Parabenizo esse irmão, não sei se ele vai ver esse vídeo, para a honra e glória do nosso Deus, porque Jesus Cristo é a única graça, irmão. Jesus Cristo é o único caminho, a única certeza que nós temos, que teremos a vida eterna na misericórdia do Pai eterno. Por isso, irmão, não tenha medo, se esconda na sombra do Onipotente, porque o Senhor Jesus disse aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Credes em Deus, disse ele, e crede também em mim. Veja que ele nunca passou na frente do Eterno. Sempre colocava o Eterno soberanamente na sua frente. Sendo que ele era o Filho do Eterno, o próprio verdadeiro homem e também verdadeiro Deus. Não existem dois deuses. Não existe três deuses, irmãos. É um Deus só, o Deus único de Israel. Pois aí está o mistério, que nós não entendemos. Porém, Deus é um só, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E o Espírito Santo é o Espírito que está em Deus. Então percebemos que são três pessoas distintas em uma só. Glória ao nome santo do Senhor, que se chama o Eterno, o Adonai, o Hashem, Elohim, aquele que tudo pode, que tudo faz, que criou o céu e a terra, e que sobre o sopro das suas narinas ele pode consumir todos os inimigos daqueles que procuram anunciar a salvação em Cristo Jesus. Por isso você não tenha medo, porque se o Senhor preparou o caminho para nós, nós já sabemos que o caminho não é a denominação A, não é a denominação B, mas o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus Cristo, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, reconheça este caminho, que ele leva ao eterno, que ele leva nós ao eterno, diretamente, sem nenhuma precisão de outro intercessor. O eterno, quando criou o céu e a terra, ele disse: haja um verbo, uma palavra, a palavra haver. E o que não acontecia, outro verbo começou a acontecer. Saiba que o verbo vai agir, a ação do verbo vai trabalhar na tua vida, a ação da palavra vai trabalhar na tua consciência e te transformar num cristão ousado, não em um cristão medroso, covarde, um cristão que tem medo até da sombra, mas um cristão que, se for para enfrentar o inferno e ainda perder a sua vida por amor de Jesus Cristo, não terá medo, porque sendo revestido com o espírito da ousadia, ele não teme nem a morte, porque ele sabe que este corpo um dia descerá na sepultura. Mas sendo assim, embora ainda não chegou o momento, irmãos, desse cumprimento desta profecia, vamos aproveitar o nosso tempo, remindo o tempo, não se envolvendo com coisas que não traz nenhuma edificação para a nossa alma, mas antes anunciando o Evangelho. Use o meio que você tem, a forma que você tem
para anunciar Jesus Cristo Salvador. Ah, irmão, mas eles vão me pedir batismo, como é que eu faço? Deus vai preparar, Deus vai tomar caminhos, vai levantar homens de Deus preparados, cheios do Espírito Santo, independente de denominações religiosas, de placas denominacionais, porque tudo isso, escutem uma profecia que eu vou falar agora, chegará o tempo que não existirá mais, porque o governo daquele o homem do pecado, quando se manifestar, ele vai querer dominar todas estas coisas, e você está cooperando com grandes e luxuosos templos, está gastando o seu dinheiro em vão, porque tudo isso ficará para o anticristo. Seria bom que se fizesse as coisas com mais humildade, no sentido, não uma coisa relaxada, uma coisa, é claro que se eu falo que não existe igreja, que eu não concordo com chamar igrejas de pedra, mas é lógico, irmãos, que tem que ter um local para a pessoa se reunir. Se tiver um local, se precisar de um local, que seja um local simples, e que ele não seja chamado de igreja, que seja chamado de casa de oração. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, a casa de meu Pai será chamada casa de oração. Templo existiu lá em Jerusalém, porque Deus constituiu. Só existiram 2 templos até o dia de hoje, de pedra. Os outros foram inventados depois, irmãos, na época de Constantino, quando foi então muitas basílicas, muitos lugares também que eram servidos como tribunais, ou como lugares pagãos, foram usados, irmãos, para serem templos religiosos. Hoje, nós sabemos que o templo é o nosso coração, e a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem numa mesma fé e comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo, para adorar a Deus em espírito e em verdade. E ali o Senhor se faz presente, enquanto o povo está ali. Depois que o povo vai embora, aquilo apenas é uma construção de alvenaria. Um dia o povo não estará mais aqui. Um dia seremos levados. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E nós estaremos do Senhor junto com Ele. E o veremos face a face. Glória a lamai cantai. Em nome do Senhor. E saiba, irmão e também irmã, que você estará junto. Ó visita, sinta a presença de Deus agora no teu coração. Ó evangelizado, sinta a presença de Deus e a alegria de ser protegido com o céu. O céu protegerá a tua vida. Aleluia, o céu protegerá os profetas de Deus na terra, que muitos querem fechar as bocas daqueles que falam a verdade, que profetizam a verdadeira palavra do Espírito. Você que ora, continue orando. Você que busca, continue buscando. Ainda que alguém diga, mas eu não vou buscar, não pode mais orar, não pode mais buscar. Você não deve obedecer à voz humana. O Senhor deu ordem, orai e vigiai para que não caieis em tentação. E esta palavra tem que estar em nós, irmão. A oração, aleluia, espiritualmente falando, aleluia, como se nós tivéssemos contato direto com o nosso eterno Criador. E através dela, nos restabelecemos a força, a energia espiritual, a virtude, para podermos vencer os obstáculos da vida. Então não se turbe o teu coração, ó perseguido por causa de orar, ó perseguido por causa de falar a verdade, ó perseguido, aleluia, e caluniado, te chamam de apóstata, de pecador, de rebelde, de desobediente. Saiba que pecador e desobediente é aquele que não obedece o que está escrito na palavra, mas aquele que busca o Senhor, mesmo mesmo que escorregou em alguma coisa, mas se ele buscar a Deus com um sincero coração e for humilde, a misericórdia de Deus o levanta. Aleluia, porque ele não pecou contra o Espírito Santo. Então, irmão, fica firme. Você que alguém disse que você não tem mais o direito, você que alguém não te dá palavra para você falar alguma coisa porque diz que você não tem nada. Não importa o que falam, importa é que Deus está na tua vida. E se Deus está com você, nem o inferno poderá tocar na tua alma. Levanta a tua cabeça e você, cara visita,
cara, pessoa conhecida talvez vai ouvir esse vídeo. Você, aleluia, que tem uma família, que tem um filho, que tem um neto, que tem alguém enfermo, e até você mesmo, o Senhor visitará a tua casa com esta pregação, animará a tua alma e dirá para você: se esconde debaixo da oração, porque através da oração em Cristo Jesus, a praga, aleluia, mesmo que ela chegasse na porta da tua casa, você estando com Cristo, a salvação é garantida. Este corpo, irmão, ele de nada vai valer, um dia vai tombar, ou de uma forma ou de outra, mas estando com Cristo, somos mais do que vencedores, porque assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, um dia ressuscitaremos para a vida eterna. Então não viva somente no mundo material, pensando somente nas coisas terrenas, procure o mundo espiritual, busque a vida espiritual, busque Jesus Cristo, aleluia, e saiba que Ele nunca abandonará aquele que buscar a Ele, aquele que te jogou fora, que disse que você não tinha mais vida eterna, que você não tinha mais liberdade, deixa Ele que o Senhor vai acertar a conta com Ele, porque Ele não tem céu para te dar, e nem tem inferno para te colocar, e não foi Ele que morreu na cruz por você. Levanta a tua cabeça e marcha, sê valente no dia da peleja, porque o Senhor estará do teu lado. Nenhum mal sucederá, porque o Senhor estará contigo. Ah, mas se acontecer alguma coisa, então não cumpriu a palavra que o irmão pregou. Irmão, cumpriu sim, porque só vai acontecer aquilo que o Senhor quiser. Aleluia. Veja o que aconteceu com Pedro e Tiago. Eles pregavam a palavra como eu estou pregando, claro, muito mais, com mais virtude, com eloquência, com poder. Porém, Tiago foi morto, Pedro não. Bem depois que Pedro foi crucificado, muito depois. Irmão, chegando o momento da partida, não tem como escapar, ali não tem jeito. Nós não podemos dizer para uma pessoa: Deus vai te guardar sempre, o resto da tua vida, e você vai viver eternamente aqui na terra. Isso é mentira. Nós temos que pregar a verdade. Um dia nós vamos ter que sair daqui, porque nós vamos habitar um novo céu e uma nova terra. Entraremos numa nova Jerusalém, onde reinará a paz e a justiça. Isto sim é verdade, não neste corpo corruptível, que se corrompe, que se desmancha, mas num corpo espiritual, onde habitará dentro de nós aleluia, a supremacia da glória de Deus. Será tanta glória, irmão, tanta glória, que se nós estivéssemos neste corpo, ele se desmancharia, porque ele não resistiria à glória que está preparada para nós. A glória de Deus é muito maior do que nós pensamos, é muito mais excelente do que nós imaginamos, é muito mais suprema do que nós muitas das vezes achamos. Por isso, irmão, fique firme no eterno, confie no eterno, ame o eterno, fique com Ele, aleluia, esteja com Ele. Ó caro ouvinte, ó caro amigo e amiga que está ouvindo pela primeira vez, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa blindar a tua vida com esta pregação, que Deus possa blindar a tua família, guardar você do mal, e não seja você um ouvinte esquecido. Não sei que hora você vai ouvir esta pregação, mas o Senhor me disse para mim no meu coração: prega que eu estou com aquele que me ama, e aquele que me ama, disse o Senhor, aleluia, eu guardarei ele, aleluia, debaixo das palmas das minhas mãos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Alegra-te, te alegra por saber que Deus é contigo. Se você viver, Deus é contigo. Se você partir, Deus é contigo. Feliz do homem que tem o Senhor com ele. Mas, irmão, infeliz é aquele que não tem Deus, que não acredita, que não crê, mas ainda há tempo. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, entre no teu quarto, dobre o teu joelho, peça perdão dos teus pecados, entrega a tua vida ao Senhor. Mas depois você precisa: eu quero me batizar, irmão, aonde eu vou, Deus vai mostrar, porque Deus não vai deixar você sem ser batizado. Aleluia. Pode ter certeza que o Senhor te preparará alguém para ir até na tua casa, se for preciso, fazer o batismo, porque Deus, irmão, Ele não mente, a sua palavra é fiel e verdadeira e ela se cumpre. E o Senhor fala para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, inscritos desse canal, sejamos firmes, aleluia, sejamos firmes, viu, irmãos? Tem um recado aqui. Bendito seja o Senhor para a nossa irmã Flor, para o nosso irmão Cláudio, aleluia, ele sabe com quem estou falando. Vocês fiquem firmes, Deus ama vocês,
Aleluia. Se a irmã está preocupada com alguma coisa, a partir desse momento, seja liberta em nome de Jesus Cristo. Se o irmão está preocupado com alguma coisa, seja liberto. Eu não vou falar o nome de todos, mas também lá nos Estados Unidos, irmã Rose, irmão Hélio, se vocês estão passando alguma luta, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Patanassuri canta lemai. Cristo reina, santo é o Senhor vai visitar a casa de cada um de vós, que está escrito nesse canal, e aqueles que não estão, que ouvirem este vídeo, sentirão alegria, sentirão força para caminhar. Até você que acha que não tem mais salvação, não intente contra a tua vida. Pense em Jesus Cristo, não olhe para a placa denominacional. Jesus Cristo é a saída, aleluia, é a entrada, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a saída do pecado, é a entrada para a vida e é o caminho para a vida eterna. Esta é a pregação desse Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.